Fala pessoal, hoje eu quero trazer para vocês o ETF que foi lançado na Bolsa de Valores na semana passada e que muitos de vocês correram para me perguntar o que eu achava lá no Instagram. Então hoje eu quero trazer esse ETF para vocês e expor a minha opinião sobre ele, até mesmo para entender se tem espaço para ele dentro da minha carteira ou não. Então antes da gente já partir para o assunto, eu quero pedir para você se inscrever aqui no canal, deixar o seu like e me acompanhar até o final do vídeo. E se tiver algum outro ativo que você queira que eu fale aqui no canal e que eu não tenha falado recentemente, até para não ficar tão repetitivo, escreva aqui nos comentários também, beleza? Bom, pessoal, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Gold 11, que foi um ETF que a XP lançou na semana passada. Então a gente tá podendo negociar o Gold 11 desde o dia 14 de dezembro. E aí que muita gente pergunta, poxa, Bia, mas quais são as principais características? Bom, quando a gente fala desse ETF, ele nada mais do que replica o ETF IAL, que é gerido pela BlackRock lá nos Estados Unidos. Então, se você investe lá fora, se você quer investir diretamente em um ETF de ouro lá fora, geralmente o mais procurado é justamente o IAL. Então, o Gold 11, no caso que a gente vai ter aqui no Brasil, ele vai replicar essa carteira, né, o IAL. E por que é importante trazer isso, gente? Porque como a XP vai investir diretamente lá fora, quando a gente investe nesse ETF de ouro, a gente vai estar exposto não somente a commodity ouro, mas também a commodity de dólar. Sim, dólar é uma commodity financeira. Então, nós teremos esses dois mundos. Para quem pensa em proteção de carteira, essa sim pode ser uma boa pedida. Eu já tinha comentado com vocês há algum tempo atrás, acho que alguns meses atrás, que eu tinha parte do meu patrimônio em um fundo de ouro, que era o Trend Ouro. E o Trend Ouro, o investimento inicial mínimo é de R$100 e a taxa de administração é de 0,5, ou seja, 0,5%, né? E aí quando a gente olha para o Gold 11, a partir de R$10, quer dizer, agora nesse exato momento que eu tô olhando aqui na minha tela, ele tá sendo negociado a R$10,40, mas então a partir desse valor a gente já começa a investir, lembrando que o mercado de ETF e também de BDRs, né, eles mudaram recentemente, então o lote padrão é de 1 em 1, você pode comprar apenas um lote de R$10 e pouquinho, e a taxa de administração, ela é menor do que o do Trend Ouro, por exemplo, é de 0,30, né? Então, quando eu olho e faço essa comparação do que eu tenho hoje e talvez das possibilidades que o Gold 11 possa me trazer, eu vejo que talvez essa troca, inclusive, faça até sentido para dentro da minha carteira. Até porque existe um outro ponto, né? Muitas vezes a gente coloca ativos dolarizados ou investe em ouro, né? Pensando talvez em alguma reserva de valor, em alguma proteção, mas a gente também precisa de liquidez para tudo isso, né? Então, quando a gente fala do ETF, a gente está falando de uma liquidez de D+2, porque é o próprio prazo da Bolsa de Valores. E quando a gente fala dos fundos de investimento, é muito importante que a gente leia a lâmina, porque nessa lâmina vai ter lá qual vai ser a liquidez. No caso do Trend Ouro, você demora aí D+5 para conseguir ter o dinheiro em mãos. Então é importante a gente realmente analisar isso. Eu acho que uma liquidez de D+2, ela pode ser inclusive muito mais interessante. É claro que tem algumas pessoas que preferem investir ainda diretamente lá fora, mas eu acabo trazendo principalmente essas possibilidades aqui no Brasil, porque eu também acabo aderindo a alguma delas, como provavelmente será essa questão do Gold 11, porque quando eu abro as pesquisas lá no meu Instagram, quando eu pergunto aqui para vocês, é sempre uma minoria que já está investindo lá fora, porque tem muita gente que ainda está construindo a carteira, está aprendendo a fazer o feijão com arroz aqui, e eu acho sim, isso muito importante. Primeiro a gente tem que criar as estruturas, que pode ser aqui, e depois a gente pode tentar pensar em outros mercados, em outros ativos, nessa diversificação da carteira. Até mesmo quando a gente pensa talvez em colocar uma proteção na carteira. Muitas vezes, enquanto a gente está construindo a nossa carteira de investimentos, a gente realmente vai focar em comprar boas empresas, boas ações, e talvez não sinta a necessidade de fazer alguma proteção, talvez não faça parte da filosofia de investimentos e talvez, mesmo que você tenha esse desejo, talvez você vai fazer isso só lá mais pra frente, quando você já estiver aí uma carteira bem completinha, que agora sim você pode fazer proteção seja em ouro, seja em dólar. Aí muita gente vai perguntar, poxa, Bia, mas você vai falar de investimentos em ouro justo agora que ele subiu pra
caramba, né, por conta da crise. Então, gente, eu já fiz vídeo também aqui no canal, acho que há mais de um ano falando de ouro antes de toda essa crise que a gente viveu, mas uma coisa que eu considero muito importante é, o ouro não é uma coisa que você vai ficar vendendo e comprando toda hora. Eu acho que vale a pena a gente sempre ter uma fatia ali do nosso patrimônio, que seja de 3%, 5%, alocado nesses ativos, né? Seja atrelados ao dólar, seja atrelados ao ouro. Em momentos de crise, muito provavelmente, esse percentual pode acabar subindo muito, como foi o que aconteceu esse ano. Então, se você tinha definido que você queria ter 3 ou 5%, provavelmente você vai ficar com muito mais na carteira e, eventualmente, em um momento de crise, você pode até mesmo vender esses ativos para potencializar aqueles seus aportes mensais que você faz e aproveitar talvez aqueles preços um pouco mais baixos que geralmente são praticados, né, em um momento de mercado um pouco mais tenso, né? É importante ressaltar que tanto em fundos de investimento como nesse ETF ou qualquer outro ETF, a gente tem a incidência do imposto de renda, né, gente? Então, quando a gente fala dos fundos de investimento, nós temos para alguns casos o come cotas, para alguns casos quando a gente faz o resgate, ele já vem líquido do imposto de renda, né? E quando a gente fala do ETF, então ele vai ter essa incidência de 15%, né? Quando a gente fala pelo menos da modalidade de swing trade, ou seja, aquela que você inicia num dia e se encerra em outro, independente se vai ser daqui uma semana, daqui 5 anos ou daqui 10 anos, tá? E quando a gente tem uma venda com lucro desses ETFs, vale a gente ressaltar que você precisa recolher então 15% sobre o lucro que você teve e pagar o DARF, né, com aquele códigozinho 6015. Então, gente, basicamente as principais características do Gold 11 era essa. Eu acho que faz muito sentido eu fazer essa troca do Trend Ouro pelo Gold 11, porque eu acho que ele vai ser mais líquido, tem uma taxa de administração menor também, e até mesmo o valor, para quem tá querendo começar com pouco, eu acho que R$10, R$10 e pouquinho, é um valor inicial bem baixinho também. Cabe fazer uma ponderação, tá, gente? Como é algo novo na nossa bolsa de valores, nós não temos tanta liquidez assim. Eu dei uma olhadinha ali nos últimos movimentos dos últimos dias, e o volume financeiro negociado, mais ou menos em média, aí nesses últimos dias, foi de 3 milhões de reais por dia, um pouquinho mais. Então, é um volume muito baixinho ainda, mas eu acho que, claro, é algo relativamente novo. Aos poucos as pessoas vão conhecendo, talvez vão se interessando ou não, e trazendo um pouco mais de liquidez para esse ativo, né? Não vai ter aquele spread tão grande entre os preços. De qualquer maneira, gente, eu acho que basicamente era isso que eu tinha para trazer sobre Gold 11 e também para trazer um pouquinho mais sobre esse universo do ouro e do dólar, que eu acho que fazia mais de um ano que eu não falava aqui no canal, né? Aconteceu toda essa questão da crise, a gente ficou tão empenhado em trazer conteúdos que pudessem afagar o coração de vocês durante esse momento e a gente fazia tempo então que não falava sobre esse tema. Tá aqui a pedido de vocês, mas se tiver algum outro conteúdo, algum outro ativo que você queira ver aqui no canal e que eu não tenha falado recentemente, escreva aqui nos comentários que a gente está sempre atento. E bom, agora eu só posso desejar para vocês um Feliz Natal, que vocês possam curtir a família de vocês depois de um ano tão difícil e tão desafiador para todo mundo. Se você tá me assistindo aqui, se você chegou até aqui e principalmente se você conseguiu superar esses momentos difíceis que 2020 trouxe para nós, parabéns, e eu desejo que 2021 seja um ano infinitamente melhor, beleza? Um beijo no coração de todo mundo e eu vejo vocês no próximo vídeo.